Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso, também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia. E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Como no vídeo anterior, a gente falou a respeito disso. E aqui Pedro vem questionar Ananias e seguimos. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: Sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levaram também. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Todos os demais ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Esses que não ousavam, lembrando que no capítulo 4, haviam os perseguidores dos apóstolos que prenderam Pedro e João. E aqui fala, os demais não ousavam falar alguma coisa, porque ainda mais depois que presenciaram essa questão aqui com Ananias e Safira, sua mulher, a partir da mentira que eles contaram. E Pedro e os demais apóstolos continuavam realizando muitos milagres no meio do povo. E cada vez mais pessoas aderiam a esse movimento. E essas pessoas tinham um acréscimo em tudo que precisava, assim diz a palavra. E é exatamente isso, quando nós colocamos a nossa vida no Senhor, que nós conseguimos servi-lo fielmente, buscando-o em primeiro lugar. Tudo que nós precisamos, Deus dá em acréscimo, e a sua palavra nos garante isso, exatamente como está em Mateus 6:33. Quando nós buscamos Deus em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, tudo nos será acrescentado. Imagina Deus usar a palavra acrescentado, acréscimo ao que nós precisamos. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocavam em camas e macas para que, pelo menos, a sombra de Pedro se protegesse sobre alguns.
a sombra protegesse, não, a sombra projetasse sobre aqueles acamados que estavam nas macas. Ao menos a sombra de Pedro projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluía também a multidão das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Agora, por quê? Porque Pedro estava totalmente entregue ao Espírito Santo. E tudo que Pedro fazia não era por ele mesmo, porque Pedro era pecador como um de nós. Mas Pedro estava imbuído do Espírito Santo, Pedro estava repleto do Espírito Santo, do poder de Deus, porque Pedro estava debaixo de um propósito, debaixo da obediência, obedecendo a Deus. E isso, a partir que nós começarmos a modelar Pedro. O que é modelar? Imitar Pedro, sendo obediente, sendo fiel, buscando o reino em primeiro lugar e a sua justiça. Nós podemos muito mais, porque assim a palavra nos garante. É a palavra de Deus que nos garante, não é promessa vazia de homem, promessa limitada do homem, mas sim promessa de Deus a partir da sua palavra. E a palavra de Deus não desvia milímetro para a direita e nem para a esquerda. Então, o sumo sacerdote, do 16, afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros dos partidos dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Olha que iam já começar a perseguição, porque eles não tinham poder nenhum, porque eram desobedientes, eram incrédulos, desobedientes, incrédulos. E Pedro já dizia: arrependam dos seus pecados, para que vocês recebam a graça, mas o coração deles continuava duro. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo como haviam sido instruídos e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os seus companheiros convocaram o sinédrio e toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel. Aqui entra a religiosidade de novo. E mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. E aqui os apóstolos foram conduzidos pelo anjo ao pátio do templo e continuavam a obedecer a Deus. Aqui é o preço da obediência. O preço da obediência. Aqueles homens estavam trancafiados na prisão, com uma guarda, além das grades, tinha um guarda, e os anjos conduziam ao pátio e lhes instruía o que fazer. E aí vamos para o versículo 25. Nesse momento chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas,
O capitão trouxe os apóstolos, mas sem uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. E aqui já era o contrário. Naquela época o povo queria apedrejar Jesus, agora não. O povo apedrejaria os guardas, porque aqueles homens simples, sem instruções, agora realizavam grandes milagres, porque as pessoas eram colocadas nas ruas, nas macas, nas camas, para pelo menos a sombra de Pedro fosse projetada sobre eles, e ali recebiam a cura. Assim diz a palavra. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-no ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote. Olha aqui, e continua o perigo da religiosidade, que a religiosidade nada tem a ver com Deus. Se tivesse, não teriam matado Jesus, porque o que mataram Jesus foi a religiosidade dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, dos fariseus, dos saduceus e não sei mais de quem lá, de toda aquela cúpula lá. Que lhes disse: demos ordens expressa a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Olha aqui, um exemplo de fé. E a que ponto chega a obediência? A obediência abre as portas do universo. A obediência abre as portas da eternidade. E nós continuamos praticando desobediência. E Pedro diz assim para aquele sumo lá: olha, primeiro eu preciso obedecer a Deus antes dos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores o mataram. Segunda vez Pedro diz isso, joga na cara deles, suspendendo-o num madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador para dar a Israel arrependimento e perdão dos seus pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhes obedecem. Entende? Vocês estão entendendo aonde e a que ponto chega a obediência? Que a partir da obediência nós podemos girar a chave. É isso. Mas por que somos desobedientes? Porque temos cabeça dura. Somos de cabeça dura. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a estes homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém. A cerca de 400 homens se juntaram a ele. E ele foi morto. Todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-os. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se
acharão lutando contra Deus. Esse aqui, ele tinha um pouco de sabedoria, um pouco de maturidade, é tanto que ele fez esse alerta, né? Porque se fosse de Deus, eles não iam combater. Se fosse humano, eles fracassariam. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres, olha só, cheios do Espírito Santo. Depois de serem açoitados, saíram alegres por ter sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Então, esse é o exemplo que ele nos deixou e nós devemos dar a nossa vida pelo nome de Jesus. Nós devemos ser fiéis a Jesus e a gente desiste dele por pouca coisa, por murmurações, por pecados, por mentira. Então, esse texto do capítulo 5 é muito profundo e vem mexer conosco, vem mexer profundamente conosco. E nós, que nós escolheremos? Mentir, pecar, ficar distante de Deus e contra o Espírito Santo. Esse capítulo 5 vem mexer com a nossa estrutura e é exatamente o que Deus quer conosco. Ele mexe com a nossa estrutura para que a gente decida de que lado nós devemos ficar, da verdade que é Ele, da obediência ou da desobediência, obedecer seus mandamentos e seguir a sua palavra, viver a sua palavra, ou deixar a onda nos levar. Que Deus nos conduza a fazermos a sua vontade, em nome de Jesus. Amém.